Número 1. Duas fontes coerentes S1 e S2 em fase emitem sinais que são detectados no ponto P. Veja a figura abaixo. Ache o maior valor do comprimento de onda das fontes para que o ponto P seja um ponto de máximo. Então, pessoal, para que o ponto P seja um ponto de máximo, existe uma condição de interferência construtiva. Bom, entenda bem, olha só. S1 emitirá sinais que percorrerão esse caminho até lá. S2 emitirá sinais que percorrerão um caminho diferente. Então existe uma diferença de distância percorrida pelas ondas de S1 e pelas ondas de S2 até o ponto P. Essa diferença de distância, ou de caminho, ou de percurso, ela entra para nós naquela equação de interferência e depois nós vamos interpretar os dados que saem dali. Repare bem, olha só. Você tem aqui um triângulo retângulo dado do exercício, tá? Colocando o teorema de Pitágoras nessa situação, você encontra que a distância entre S1 e P é 10 metros. E a distância entre S2 e P, que já foi dada no exercício, são apenas 8 metros. Então, aconteceu uma diferença de percurso da onda emitida por S1 e da onda emitida por S2, chegando em P. Olha só que interessante. Essa diferença de percurso, ΔD, ela é escrita como n lambda sobre 2. Lambda é o comprimento de onda. Eu quero, como o exercício pediu, olha só, o maior comprimento de onda. Essa formulinha aqui tem um produto, n vezes lambda sobre 2. O maior comprimento de onda, ele vai, no nosso caso, ser relativo ao menor número de ordem possível. Esse menor número de ordem possível para o exercício é 2. Ah, professor, mas lá na teoria eu li que tinha um zero. O zero ocorre quando esse ponto está na linha central que separa as duas fontes. Bom, esse ponto P não está na linha central que separa as duas fontes. Ele está no primeiro ponto de máximo a partir da linha central. Esse primeiro ponto ocorre quando n é igual a 2. De novo, como isso aqui é um produto, se você quer no segundo fator aqui o valor máximo, o primeiro fator tem que ter o valor mínimo. O valor mínimo para interferência construtiva após n igual a 0 é n igual a 2. Então, primeiro passo, calculei o 10, esse eu já calculei de cabeça, né? 6, 8 e 10, usando Pitágoras. E agora é substituir esses dados aqui. 10 menos 8, diferença de distância percorrida pela luz ou pela fonte, pela onda, né? Entre 1 e P e entre 2 e P, 10 menos 8, igual a 2 lambda sobre 2. Resolvendo isso, temos lambda igual a 2 metros. Resposta do exercício. Então, claro, isso aqui não é a luz, eu até acabei falando luz, mas serve para luz, serve para onda mecânica, serve para qualquer tipo de onda que você estiver estudando. Essa condição de interferência construtiva, n lambda sobre 2, é muito interessante, tá? Você calcula a diferença de percurso ou diferença de distância e depois interpreta. O exercício quer interferência construtiva, ponto de máximo. O primeiro ponto de máximo após a linha central é o ponto de n igual a 2. Número 2. Duas fontes F1 e F2 oscilam em fase na superfície da água contida em um tanque, com frequência de 30 Hz. O ponto A é equidistante das fontes. Observa-se que o ponto mais próximo do ponto A, em que a superfície da água permanece em repouso, é o ponto B. Medindo-se BF1 e BF2, acha-se uma diferença de 0,50 centímetros entre esses dois caminhos. Letra A. Determine a velocidade das ondas na superfície da água. Letra B. Sabendo que C é o ponto mais próximo à esquerda do ponto A, que se movimenta com amplitude máxima, linha ventral, calcule a diferença de caminhos CF2 e CF1. Então, aqui basicamente o que nós temos é o seguinte: duas fontes de onda que emitem ondas que sofrerão interferência, né? Os vales e as cristas vão se sobrepor em determinados pontos. Essa interferência pode ser construtiva, quando você tem vale com vale, crista com crista, ou interferência destrutiva, quando você tem um vale, que é para cima, uma crista
desculpa, um vale para baixo, uma crista para cima, num determinado ponto. Quando isso acontecer, uma superposição desse tipo ali terá uma interferência destrutiva. Então vamos lá, ó. O ponto A é equidistante das fontes F1 e F2. Então ele pertence à linha ventral central, N igual a zero. Lembre-se, olha só, quando você tem fontes emitindo ondas, essa região central aqui entre elas, ó, a mesma distância das fontes, é uma região onde ocorrerá interferência construtiva, N igual a zero. Essas figuras aqui de interferência, elas dão para nós a ideia do número de ordem da interferência que nós estamos estudando. Olha que interessante, o exercício pede o seguinte: calcule a velocidade das ondas na água. E ele fala que B, olha só, tem uma interferência destrutiva. Olha que interessante. Então B é o primeiro ponto, ele pertence a uma região onde ali é a primeira região de interferência destrutiva à direita da linha central. A linha central é sempre de interferência construtiva. A primeira região à direita dela, dado do exercício, né, com interferência destrutiva, é n igual a 1. N igual a 1 é o número de ordem de interferência destrutiva, olha só, porque é um n ímpar. E com isso eu consigo calcular o comprimento de onda na água. Bom, o exercício pediu, calcule a velocidade da onda na água. Mas sabendo o comprimento de onda, eu posso calcular a velocidade da onda com facilidade. Olha que interessante, ó. Região central, máximo. B, primeira região de mínimo, de interferência destrutiva. Esses pontos aqui, então, ó, que passam por B, pertencem a uma linha nodal, linha tracejada. A primeira linha nodal à direita de A, dado do exercício, tá? Então, usando aqui a condição de interferência, ΔD n lambda sobre 2, essa diferença de percurso dado do exercício foi 0,5 centímetros ou 0,50, mesma coisa. Resolvendo isso, olha que interessante, eu encontro o comprimento de onda igual a 1 centímetro. Professor, posso deixar em centímetro? Pode, não tem problema nenhum. Esse exercício aqui não exigiu nenhuma resposta no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Então eu achei o comprimento de onda lambda igual a 1. Com isso, olha que interessante, eu posso substituir no V igual a lambda F, lambda 1, frequência 30, e acho velocidade da onda 30 centímetros por segundo. Então a onda se desloca nesse meio a 30 centímetros por segundo, criando regiões de máximo, aqui olha só, representadas com linhas cheias, e regiões de mínimo representadas por linhas tracejadas. As linhas cheias são linhas ventrais, a primeira é sempre essa região central, onde o A está, e as outras linhas podem ser ventrais, se forem linhas cheias, regiões de interferência construtiva, ou nodais, regiões que têm nós, né, pontos onde a vibração é zero, né, interferência destrutiva. Por isso chama região nodal. Letra B. Olha só, a letra B pede a diferença de percurso, aqui olha só, entre C e a fonte 1 e C e a fonte 2. Olha só, sabendo que C é o ponto mais próximo à esquerda do ponto A que se movimenta com amplitude máxima, ou seja, ele é um ponto de interferência construtiva, calcule a diferença de caminhos CF2, CF1. Bom, a ideia é a seguinte, dado do exercício, ponto C, primeiro máximo à esquerda do ponto A, então ele pertence ao N igual a 2. Ele está sobre uma linha ventral, linha cheia aqui no desenho. Essa linha aqui representa pontos que vibram com interferência construtiva, com soma de amplitudes, ou seja, vale com vale ou crista com crista. N igual a 2. Você poderia perguntar por que não N igual a 1? 1 é interferência destrutiva. Vale com crista. Vale com crista, tá? Então, N igual a 2, interferência construtiva.
e eu substituo aqui, ó, ΔD, diferença de caminho, diferença de percurso, diferença de distância, CF2 menos CF1. Por que eu não fiz CF1 menos CF2? Olha, é uma diferença, então eu tenho que pegar aqui sempre a maior menos a menor distância. A maior distância, até mesmo pelo desenho, eu percebo que é CF2 e a menor distância é CF1. Então, CF2 menos CF1 dá essa diferença de distância, ou de percurso, ou de caminho, é igual a n lambda sobre 2. Bom, esse n é o n que vale 2, tá? Relativo ao primeiro máximo à esquerda da região central. Resolvendo isso, encontro a diferença CF2 menos CF1 como 1 centímetro. Resposta do exercício. Número 3. Duas fontes S1 e S2 de mesma frequência em fase, emitindo ondas de comprimento de onda lambda, distam entre si 2 lambda. Considere uma linha L passando por S1 perpendicular à linha que une S1 e a S2. Calcule a distância do primeiro máximo de interferência sobre a linha L em função de lambda, medida a partir de S1. Então imagina só que a situação descrita pelo exercício é essa aqui. Você tem 2 lambda, a distância entre as duas fontes, e uma determinada região central, onde ocorreria, entre elas, interferência construtiva. O exercício quer o primeiro ponto de interferência construtiva. Deixa eu ver aqui se ele fala para onde. Bom, ele não fala se ele quer a direita ou a esquerda, né? Vamos colocar aqui a esquerda da linha central. Então imagina S1, S2, imagine agora uma linha central passando por aqui e a esquerda dela P, perpendicular à linha que une S1 e S2. Esse desenho aqui, quando ele fala lá no enunciado perpendicular, você já tem que lembrar do Teorema de Pitágoras. Então, lembrando do Teorema de Pitágoras e lembrando que existe uma condição de interferência construtiva, eu vou montar as equações que me permitem resolver esse exercício. Olha só, aplicando aqui a condição de interferência construtiva para o ponto P, eu tenho ΔD, diferença de percurso, igual a n lambda sobre 2. Esse ΔD seria x2 menos x1, ou d2 menos d1, o que você quiser, tá? Eu coloquei em função de x. x2 menos x1 igual a n lambda sobre 2. N igual a 2. Por quê? O primeiro máximo após a região central, que é n igual a 0, o primeiro máximo ocorre em n igual a 2. Então você tem x2 menos x1 igual a 2 lambda sobre 2. E você encontra x2 menos x1 igual a lambda, ou, colocando tudo em função de x2, desta distância, você tem lambda mais x1. Essa é uma equação. Bom, com essa equação e com o Teorema de Pitágoras, eu consigo equacionar a solução desse exercício. Olha só, Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. E aí entra o lambda de novo. Olha só, eu vou encontrar o seguinte: x2 ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais 2 lambda ao quadrado, que dá 4 lambda ao quadrado. Então eu tenho aqui uma equação em função de x2, outra equação em função de x2 e tenho a distância que o exercício pediu, que é x1, e ela pode sair em função de lambda, que foi o pedido do exercício. Calcule a distância entre a fonte e o ponto P, a fonte S1 e o ponto P, em função de lambda. Vamos lá, olha só. Vamos pegar a equação 1 e substituir na equação 2. Então nós temos, olha só, no lugar de x2 eu coloco lambda mais x1 ao quadrado igual a x1 ao quadrado mais 4 lambda ao quadrado. Desenvolvendo tudo isso, fica de tarefa de casa, você vai encontrar x1 igual a 3 lambda sobre 2. x1 é a distância do ponto P até a fonte 1, em função de lambda. Então, olha que interessante. Trabalhamos na matemática do exercício para colocar de acordo com o pedido do enunciado a distância do ponto P até a fonte S1 em função de lambda. Número 4. Na montagem da experiência de Young, esquematizada abaixo,
F é uma fonte de luz monocromática de comprimento de onda igual a lambda. Na região onde se localiza o primeiro máximo secundário, que é o primeiro máximo após o máximo central, né? Qual a diferença entre os percursos ópticos dos raios provenientes das fendas A e B? Então, a experiência de Young, feita assim de maneira completa, um pouco além do que eu coloquei na aula teórica, é uma fonte de luz que emite raios luminosos que atravessam uma primeira fenda. Depois esses raios atravessam duas fendas e criam aquelas regiões de interferência que eu mostrei aqui para você. Bom, pessoal, vamos equacionar isso aí. Olha só, a luz é emitida por aqui, atravessa e cria aqui, olha que interessante, no anteparo, que é uma tela, né, uma região central de intensidade máxima e intercaladas regiões de interferência destrutiva, que não tem intensidade de luz, e interferência construtiva, mas com intensidades decrescentes. Então a região central, intensidade máxima. O primeiro máximo secundário, de acordo com os dados do exercício, esse aqui, ó, n igual a 2. Por que não n igual a 1? De novo, n igual a 1 seria essa região, ó, região de interferência destrutiva. Seria o primeiro mínimo, tá? Bom, aqui tem o primeiro máximo secundário. Então esse é o máximo central e aqui o primeiro máximo secundário. n igual a 2. Diferença de caminho óptico, n lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2. Então essa diferença é igual ao próprio comprimento de onda do experimento. Ok? Número 5. Na experiência de Thomas Young, a luz monocromática difratada pelas fendas F1 e F2 se superpõe na região limitada pelos anteparos A2 e A3. Está aqui o desenho, tá? Produzindo o padrão de interferência mostrado na figura. Sabendo que a luz utilizada tem frequência igual a 6 vezes 10 a 14 Hz e se propaga com velocidade de módulo igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, determine em unidades do SI a diferença entre os percursos ópticos A e B dos raios que partem de F1, fenda 1, né, e da fenda 2 e atingem o ponto P. Então, pessoal, interpretando esse desenho, eu entendo o seguinte: temos uma primeira fenda onde ocorre difração, que não será nem um pouco importante para nós, tá? A experiência de Young é daqui para frente, ó, da segunda tela para frente, ou do segundo anteparo para frente. A luz atravessa a fenda 1 e 2, e essa fenda 1 e essa fenda 2 acaba se comportando como uma outra fonte de luz, 1 e 2, e cria nessa região, ó, interferência construtiva e interferência destrutiva. No ponto P, você pode observar aqui, ele pertence a um mínimo. Então o ponto P, esse gráfico aqui é o gráfico de intensidade da onda de luz projetada no anteparo A3, tá? Como a intensidade aqui é zero, esse é um ponto de mínimo, interferência destrutiva. Mas qual é o número de ordem desse ponto? Olha que interessante. Aqui na região central é n igual a 0, aqui n igual a 1, n igual a 2, temos aqui o ponto P no n igual a 3. Olha só, n igual a 3. Então o ponto P pertence a uma linha nodal, linha onde temos nós. Esses nós pertencem a uma linha nodal de ordem 3, n igual a 3. E o n igual a 3, olha que interessante, é o segundo mínimo a partir da região central. Porque olha só, o primeiro mínimo ocorre aqui, n igual a 1, o segundo mínimo, n igual a 3. Ô professor, o n igual a 2? O n igual a 2 é o primeiro máximo. Máximo, olha só. Número par. Ok? Diferença de percurso ou de caminho óptico, n lambda sobre 2, B, maior distância, menos A, menor distância, igual a n lambda sobre 2, mas o lambda é V sobre F. V sobre F, V igual a lambda F, então lambda V sobre F. Substituindo aqui, eu tenho B menos A igual a N que multiplica V sobre F sobre 2. Essa formulinha lá da teoria, tá? Isso aqui é a interpretação da equação fundamental do ondulatório aplicada a esse exercício. NV sobre 2F, né? Resolvendo isso, eu tenho NV sobre 2F, ou seja, B menos A, diferença de percurso óptico, igual a NV sobre 2F, N3, segundo mínimo, à esquerda da região central. À esquerda, se você estivesse olhando o anteparo
de frente, né? Aqui eu poderia dizer que é o segundo mínimo acima da região central, ó, n igual a 3. Substituindo a velocidade da luz e a frequência dada da luz, eu encontro, olha só, B menos A igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Bom, a primeira ideia desse exercício é interpretar que o ponto P pertence a uma região de mínimo. E esse mínimo tem um número de ordem n igual a 3. Se você interpretar isso bem, esse ponto mínimo, né, região escura, olhando aquelas franjas que eu expliquei na teoria, então o ponto P pertence a uma região escura, depois que você interpretou isso, passa a ser importante lembrar da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Bom, como o exercício pediu, né, alguma coisa em função de V e de F, B menos A, né, em função de V e de F, eu tive que desaparecer com lambda dessa equação aqui. Essa equação é a equação lá do experimento de Thomas e Young, né, e também a equação utilizada para ondas na água, por exemplo, n lambda sobre 2. Bom, trabalhei aqui, desapareci com lambda e depois, no final, achei B menos A igual a 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Resposta do exercício. Número 6. A figura mostra a montagem da experiência de Young sobre o fenômeno da interferência da luz. Um feixe de luz monocromático incide perpendicularmente sobre a parede opaca da esquerda, que tem duas fendas, né, F1 e F2, que tem duas fendas F1 e F2 próximas entre si. A luz, após passar pelas fendas, forma uma figura de interferência no anteparo da direita. O ponto C é a posição da primeira franja escura, ou seja, a primeira região de interferência destrutiva, contada a partir da franja clara central. A diferença de percurso entre as luzes provenientes das fendas é 2,4 vezes 10 a menos 7 metros. De acordo com a tabela dada, identifique qual é a cor da luz do experimento. Então, pessoal, presta atenção. A ideia aqui é a seguinte. Essa é a representação do experimento de Thomas e Young. É bom você saber, de acordo com os dados do enunciado, que o ponto C pertence a uma região de interferência destrutiva. E é essa primeira região de interferência destrutiva, após a região central, que é sempre de interferência construtiva. Então, o ponto C pertence ao n igual a 1. E com isso, eu posso calcular o comprimento de onda da luz e depois, olhando a tabela, eu consigo encontrar para a qual cor esse comprimento corresponde. Então, olha só. Primeira franja escura, primeira região de interferência destrutiva. A diferença de caminho óptico dado do exercício é 2,4 vezes 10 a menos 7, igual a 1, n igual a 1, primeira franja escura, primeira região de interferência destrutiva. Lembre-se, interferência destrutiva ocorre com números ímpares, n, 1, 3, 5, por aí vai. Você encontra lambda, resolvendo essa equação, igual a 4,8 vezes 10 a menos 7 metros. Volta na tabela e acha que é a luz azul. Então, essa equação aqui, condição de interferência num determinado ponto, e interpretando os dados do enunciado, nós vemos que o ponto C é um ponto de interferência destrutiva, a primeira região de interferência destrutiva. Então, ele pertence a uma linha nodal. Substituí os dados, achei a luz azul. Número 7. Em um experimento de Young, as fendas estão separadas por uma distância x igual a 0,5 milímetros e a tela está a uma distância d igual a 3 metros. Então está aqui milímetro com metro. Vamos ter que converter, tá? Não dá para misturar a unidade no nosso exercício. Observa-se que entre a faixa brilhante central e a primeira faixa brilhante acima da central há uma distância y igual a 3 milímetros. Qual é o comprimento de onda da luz usada? Então, novamente, olha, região central, região de máximo. A primeira faixa brilhante acima da central é outra região de máximo. É uma região de máximo com número de ordem com n igual a 2. Os máximos ocorrem com n's pares, 0, 2, 4, 6. Então, é importante lembrar disso. Agora, n igual a 2 não foi dado, mas é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Agora, é importante isso aqui, ó. Nesse exercício, conversão de unidade. 0,5 milímetros é 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, que é 5 vezes 10 a menos 4 metros. A distância das fendas até a tela, 3 metros. Tem que converter nada.
essa distância aqui, milímetro, 3 milímetros, 3 vezes 10 a menos 3 milímetros. Vou lembrar que o prefixo mili é 10 elevado a menos 3. Agora você vai ter que olhar lá na teoria e lembrar dessa simpática fórmula aqui, ó, 2xy dividido por nd. Essa simpática fórmula, ela pega as condições geométricas do experimento de Thomas Young e nos permite calcular o comprimento da luz monocromática utilizada no experimento. Isso não é pouca coisa não, pessoal. Vamos pensar juntos. Você monta um experimento que dá para medir as distâncias e com isso você consegue calcular o comprimento de onda da luz, que é muito pequeno, que você nem consegue visualizar. Então, olhando algo macroscópico, algo num experimento montado aqui, ó, com telas, com anteparos e com furos, com fendas, você consegue chegar a algo da natureza da luz, que é o seu comprimento de onda, que é muito, muito pequeno e é invisível a olho nu. Olha que interessante, né? A fórmula, então, o comprimento de onda 2xy dividido por nd. Eu acho que esse exercício aqui, para nós, ele é interessante mais pela conversão de unidade junto com n igual a 2. n igual a 2, primeiro máximo, tá? Eu acredito que se fosse um vestibular tipo nosso aqui, da UFJF, o PISME, a UFJF daria a fórmula. Eu acho. Eu não tenho como adivinhar. Eu apenas acho e desejo que ela, se algum dia eu cobrar isso, que a fórmula fosse fornecida, tá? XY, x a distância entre as fendas, já em metros, 5 vezes 10 a menos 4. Y, a distância da região central até a primeira região iluminada, até o primeiro máximo, que é 3 vezes 10 a menos 3, dividido por n igual a 2, e a distância aqui em metro, 3. Resolvendo isso, nós temos 5 vezes 10 a menos 7 metros. Lembre-se, 5 vezes 10 a menos 7 metros, comprimento de onda da luz, muito pequeno, invisível a olho nu, nós não conseguimos projetar isso no papel e pegar a distância entre duas cristas ou dois vales na luz incidente. Então essa é a resposta final do exercício. Não foi só simplesmente substituir fórmula, não. Primeiro nós tivemos que interpretar o n igual a 2 e depois, ó, conversão de unidade que nunca escapa, né? A física sempre tem isso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.